Olá, meu nome é Karen Couto. Hoje eu vou relatar para vocês uma experiência junto à comunidade brasileira em Paris, mais precisamente na Associação Herança Brasileira, uma associação que se dedica ao ensino e à difusão do português como língua de herança. Essa experiência voluntária na Associação Herança Brasileira, ela ocorreu durante o meu trabalho enquanto leitora na Université Sorbonne no Velho, durante, né, os anos de 2019 e 2022. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela, só um momento. Bom, o título da minha apresentação é Ler nas entrelinhas, lire entre lignes, a tradução de expressões idiomáticas como proposta de trabalho no ensino de PLH. Então, como eu já falei para vocês, ela surgiu de uma experiência voluntária, né, junto à comunidade brasileira, na Associação Herança Brasileira. Ela parte de uma observação, né, nos ateliês lúdicos que essa associação realiza, são ateliês temáticos, e nós partimos do pressuposto que esses ateliês lúdicos são espaços privilegiados de criação, permeados de ludicidade, comunicação e interação. E as expressões idiomáticas, né, fundamentais na realização desses ateliês, elas vão permitir uma ampla utilização do repertório linguístico das crianças, não só no português e no francês, mas nas demais línguas que constituem um repertório linguístico dessas crianças em contexto francófono. Então, qual foram os objetivos, né? Então, a gente partiu, né? A gente gostaria que as crianças passassem, primeiramente, né, pela compreensão das expressões idiomáticas, então, que elas pudessem usar de forma contextualizada, sejam por histórias, ou por contos, ou brincadeiras. Em seguida, que elas representassem essas expressões por meio de desenhos de expressões idiomáticas. Nosso objetivo também foi incentivar o uso de todo o repertório linguístico da criança e trabalhar a ludicidade e a criatividade. Então, foram 10 ateliês de 1h30. O público-alvo, né, falantes de português como de língua de herança, residentes aqui na França, tanto em Paris como em outras cidades. As crianças, né, com idades de 6 a 12 anos, essa idade é justamente porque consideramos que as crianças nesse período, nessa faixa de idade, já têm uma condição de compreender o sentido de expressões idiomáticas. Então, foi por isso que nós já escolhemos essa faixa etária. Então, aqui, nesse quadro aqui, é o planejamento, né, da sequência didática, e para se fazer todo o planejamento do projeto, do trabalho, ele foi apoiado na proposta curricular para o ensino de PLH, publicado, né, pelo Itamaraty em 2020. Então, nós trabalhamos aqui, escolhemos o tema, a língua, né, língua portuguesa no cotidiano, as expressões idiomáticas, e aí trabalhamos várias funções sociais, como, por exemplo, compartilhar sentimentos, trabalhar habilidades como empatia, né, e trabalhar com histórias e personagens, compreender essas histórias e poder também estimular a criatividade. As habilidades trabalhadas nos ateliês foram as 4, compreensão oral escrita e a expressão oral escrita, né? E trabalhamos os itens lexicais, principalmente dos sentimentos. Aqui eu coloco para vocês o calendário. Então, cada animadora da associação, né, Herança Brasileira, ficou responsável pela concepção desse ateliê, né, juntamente com as coordenadoras pedagógicas
e também com a minha ajuda. Então, foram 10 ateliês entre janeiro de 2023 e maio de 2023. E outra coisa que vale ressaltar é que esses ateliês, as crianças tinham idades distintas. Alguns ateliês 6 a 8, de outros ateliês as crianças já estavam, né, de 8 a 12, então foram para idades distintas. Então, o trabalho consistiu em 3 etapas. Primeiro houve uma pesquisa, né, das expressões idiomáticas e um trabalho de pesquisa bem intenso, e a elaboração das sequências didáticas que serviram de base para os ateliês. Isso foi feito por mim durante o ano de 2020 e 2021. Em seguida, teve uma reunião de apresentação do projeto com as animadoras e coordenadoras pedagógicas. Então, nesse trabalho, a gente fez uma concertação, adaptações, e aí deixamos também que as ideias pudessem, a partir da própria experiência das animadoras, elas trouxessem também acrescentassem ideias para aquelas sequências didáticas já pré-estabelecidas. E, por fim, foi feito um trabalho de adaptação. Então, a sequência didática ela foi adaptada em função da idade, da faixa etária das crianças. E isso foi feito pelas animadoras da herança brasileira. Aqui estão, durante os ateliês, então, como que foi o trabalho com as expressões idiomáticas em si. Então, baseando-nos em Bach, de 1992, a gente trabalhou com a tradução de expressões idiomáticas da língua portuguesa para a língua francesa. Então, primeiramente, nós trabalhamos com expressões equivalentes no idioma-alvo, que tivessem o mesmo significado e forma. Por exemplo, andar com a cabeça nas nuvens e o seu correspondente avoir la tête dans les nuages. Então, essas expressões que são mais fáceis por ter uma correspondência nas duas línguas, foram trabalhadas com as crianças mais novas, né, de 5 a 7 anos. Em seguida, utilizou-se expressões que eram diferentes no idioma-alvo, mas que possuíam o mesmo significado. Faire la tête, fechar a cara, e faire la tête. Então, fechar a cara, né, significa a mesma coisa, ficar bravo, em português e francês. Então, foi trabalhado, apesar de cara e tête, tête é cabeça em francês, e cara, né, é rosto em português, apesar delas terem uma forma diferente, o significado é o mesmo. Então, isso também facilita a compreensão. E trabalhamos também, numa terceira etapa, com parafraseamento das expressões idiomáticas. Então, muitas vezes as expressões não têm, né, não têm um significado na língua-alvo. Então, a gente trabalhou na língua-alvo, na língua francesa, o entendimento do que é Deus zebra. Então, que significa, né, que não funcionou, ou como esperado. Então, a gente trabalhou parafraseando para a criança poder entender as expressões idiomáticas e tentar trazer exemplos do cotidiano. Coloco aqui para vocês um exemplo de jogo das emoções, é um jogo da memória, e esse jogo da memória deu muito certo para todas as idades. Então, as crianças gostam muito. Trabalhamos, por exemplo, com as expressões nas duas línguas, né, de um lado, e aí elas tinham que achar o significado, trabalhando sempre expressões com partes do corpo. Então foi bem interessante, elas gostam muito e tem até uma concorrência entre elas, uma expectativa de ganhar o jogo e tudo mais. Foi bem legal essa experiência. Então, quais foram os resultados, né? A gente percebeu que elas não somente identificam e entendem o significado de cada expressão, mas elas conseguem representar essas expressões de forma contextualizada, mobilizando todas as línguas que elas têm no seu repertório linguístico.
Então, esse foi o resultado mais interessante que a gente... e usando exemplos do cotidiano. Então, a criança, muitas vezes, ela mobilizava algum exemplo na escola ou em casa, com os pais, elas traziam um exemplo. Então, aqui eu coloco algumas fotos, né? Todos os ateliês foram fotografados, e aqui o exemplo do jogo da memória. Fizemos também brincadeiras da cadeira, então, que foi muito legal. A criança, as expressões, elas tinham que achar as expressões que a animadora, ela ditava a expressão, e elas tinham que achar a expressão idiomática que estava na cadeira. Quem sentava primeiro ganhava, né? Não saía do jogo, na verdade. E aí a gente vê na foto as três crianças disputando pela mesma cadeira. Então é bem legal. Fizemos a contação de história, que foi muito interessante também. E o desenho, a atividade de desenho, todo o ateliê finalizava com, com o desenho da criança. Então, porque na verdade é a forma de representar o que se entendeu a expressão da forma mais pura, né? Então foi bem interessante. Então, aqui para concluir, para a gente fechar a apresentação, as expressões idiomáticas são carregadas de significados que estão ancorados na cultura de diferentes comunidades linguísticas ao redor do mundo, inclusive na comunidade brasileira, né, na França. O uso das expressões idiomáticas vai favorecer a fluidez e a criatividade na prática linguísticas desses sujeitos bi e plurilingües, na medida em que permitem inúmeras atividades, né, em sala de aula, contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento do conhecimento linguístico e cultural da criança. Entendemos que as expressões idiomáticas representam uma forma de estabelecer relações comunicativas que ultrapassam a literalidade do idioma, engajando diversas formas de comunicação e expressão. E, por essa razão, acredita-se que a tradução das expressões idiomáticas entre o português e o francês podem motivar crianças bilíngues a explorar e a utilizar o seu repertório linguístico cultural para aprimorar a expressão e comunicação em ambos os idiomas, sem estabelecer uma rígida hierarquia entre as línguas. Bom, então é isso, gente. Eu acho que o que ficou desse relato de experiência é o encantamento que a gente vê as crianças trabalhando e brincando com a língua de herança, mobilizando todas as línguas no seu trabalho e na sua fala e nas suas brincadeiras e na sua escrita. Então, isso é muito legal de ver que elas têm todas essas expressões, né? E tanto na língua portuguesa quanto na língua francesa, e que elas vão mobilizando essas expressões ou outras demais que não aparecem nos ateliês, mas que elas usam no cotidiano, seja na escola ou em casa. Então, muito obrigada e até mais.